do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você que está em casa, você que está na nossa paróquia Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, para mim é. Evangelho de Marcos 16, 15 a 18. Quebrou um pouco a sequência do Evangelho do início do Marcos, porque está sendo lido todo o Evangelho de Marcos no tempo comum. Mas quando é dia de festa, solenidade, aí a leitura é diferente, quebra a sequência. Então hoje é o final de Marcos, nós estávamos lendo o começo, Marcos 3, aqui é o final. Mas esse final é muito importante, tem em Mateus 28 também. Porque Nosso Senhor dá ordens, Ele sempre dá ordem de como a igreja deve se comportar. Eu só queria saber se a igreja está se comportando do jeito que está aqui. Vamos ver, né? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Ele vai dizer aqui, coração que acredita. Ele vai dizer que quem acreditar será salvo, quem não acreditar será condenado. Hoje tem um bocado, não estão acreditando. Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Ele chama discípulo de apóstolo aqui. Às vezes acontece isso. Às vezes chama apóstolo de discípulo, às vezes discípulo de apóstolo. Quem? Mateus, Marcos e Lucas, são os três. E João também, embora João é um pouco diferente. E Lucas é o único que diz que eram 12 apóstolos e mais de 70 discípulos. Só Lucas fala. Então aqui, ele fala em 11 discípulos. Está chamando de discípulos apóstolos. Apóstolo, tecnicamente, é quem é enviado para pregar o Evangelho. Esse é um apóstolo. E discípulo, aquele que segue Nosso Senhor. Todo apóstolo tem que ser discípulo. Sim, como é que vai pregar se não seguir? Mas nem todo discípulo é apóstolo. Embora aqui, volto a dizer, esses discípulos são apóstolos. 11, porque um traiu e se matou. E os outros eram medrosos, do mesmo jeito. Nenhum ficou quando Nosso Senhor foi morto, não. Mas em João tem lá no final, João 19, que João estava lá. Não está dizendo que João estava lá, não. Ele fala do discípulo amado. Tem todo um estudo sobre esse discípulo amado. Muita gente disse que não era João, não, que estava ali. O apóstolo nem o evangelista. Mas também aí é outra questão. Aí Jesus se manifesta aos 11, porque Judas já tinha ido, tinha traído. Todo pecado é traição. O problema é que ele foi um pecado mortal.
né? Não quer dizer que todo suicida esteja no inferno, não. Todo mundo tem uma última chance antes de morrer. Se pedir perdão. O problema dele são duas frases que o Evangelho fala. O problema de quem? O problema de quem? Do Judas. Primeiro, nosso Senhor vai dizer: ai daquele por quem eu for traído. Ai é uma maldição. E a Bíblia tem maldição? Tem, o Antigo e o Novo. Segundo, é que ele é chamado de filho da perdição. Então, se é filho da perdição, se perdeu. Ou seja, está no inferno. Embora oficialmente a igreja não falou ainda não, mas com toda a probabilidade. Jesus se manifestou, quer dizer, ele ressuscitou, já tinha morrido. Manifestar, a palavra manifestação é epifania, ele se manifesta agora aos 11. E diz, ele vai dar ordens. Eu tenho falado aqui sempre, Jesus não pede não, ele ordena. O problema é que a gente não quer obedecer, mas ele ordena. O maior pecado da humanidade, inclusive do Adão e da Eva, foi desobediência. E todo mundo nasce com a desobediência. E lutar contra. Primeira ordem: ide pelo mundo inteiro. Nós temos que ir no mundo todo. Hoje não precisa nem caminhar, né? Embora ele mandou caminhar, porque tem a internet, né? Mas o mundo hoje tem 7 bilhões de gente. Só 1 bilhão, não sei quantos milhões, é católico. 6 bilhões não são ainda. E desse 1 bilhão, quem é católico mesmo? Porque os católicos que votam a favor do aborto aí, que elegeram, né? É católico? Não. Não pode ser católico e votar em certas coisas, não. Católico que é a favor de divórcio é católico? Não. Que é a favor dessa união civil entre pessoas do mesmo sexo? Não. Que é a favor de legalizar a droga? Não. Que é a favor da eutanásia? Não. Que destrói a natureza? Não. Católico mesmo não. Que vive em pecado mortal? Como é que é católico? Pois bem, ide pelo mundo inteiro, nós não fomos ainda. Anunciai o Evangelho a toda criatura. Ele mandou anunciar o Evangelho. O Evangelho é ele. Então, o padre, o bispo, o papa, o leigo tem obrigação de anunciar Jesus, não é anunciar o que ele quer, não. Por isso que eu sempre anuncio isso aqui, o Evangelho, que é ele. E não inventar coisa. Porque nas homilias hoje tem muita coisa, só não tem o Evangelho, muitas vezes. Às vezes se fala de tudo, só não fala do Evangelho. Eu começo pelo Evangelho, porque eu falo muito, aí se ficar muito longo, eu fico no Evangelho. Se tiver tempo, eu vou para outra leitura. Os outros padres, a maioria começa pela primeira, vai para chegar no Evangelho. Eu começo pelo Evangelho, que é o mais importante. Então, anunciai o Evangelho a toda criatura. Hoje em dia estão fazendo? Muitos estão não. Então, 2 coisas que ele está mandando não está sendo feito. Quem crê, eu disse no início, e for batizado, será, não é só crer não, crer e ser batizado. Eu já escutei gente de igreja dizer, gente importante, eu nunca batizei um índio na Amazônia para respeitar a cultura. Vou dizer o nome dele não, porque senão eu vou ser preso assim que descer, né? Mas seu fulano, você perdeu o tempo. Nosso Senhor mandou batizar. Se você nunca batizou, você perdeu o tempo. Você passou esse tempo todo na Amazônia, perdeu o tempo. Devia ter pego uma malária, né? Seria melhor. Você perdeu o tempo. Porque ele está mandando batizar. Não está pedindo não, está mandando. Cheguei aqui em 2015, já fizemos mais de 500 batizados. Aqui. Esse próximo domingo tem. Né?
Pouco matrimônio, né? Porque ninguém casa, né? Aqui, na igreja não. Mas pelo menos estão batizando. Então, quem crê e for batizado, quer dizer que quem não for batizado, não vai ser salvo. Segundo a palavra aqui é. Agora tem o batismo de sangue, o Marte. A igreja está sendo perseguida hoje, está cheia de Marte. Cheio de Marte. Hoje eu li a história de um na África, muito bonita a história dele. Eles chegaram na casa, quiseram entrar, ele não abriu a porta, incendiaram a casa, e eram 2 padres. Aí um se confessou com o outro, e o pároco disse: foge, eu vou ficar, e morreu. Tem que ter coragem. Está no céu já esse homem, sei o nome dele não. Então tem o batismo de sangue, tem o batismo de desejo, uma mãe que vai ter um menino, e o menino, logo depois que nasceu, morreu. Se ela desejar que a criança receba o batismo, está batizado. Aí depois vem na igreja e fala, né? Isso está no catecismo da Igreja Católica. Quem não crê será condenado. Então tu imagina quantas pessoas hoje estão condenadas, porque muita gente não acredita. E os que acreditam é mais ou menos. Também já disse aqui, 80% dos católicos hoje é mais ou menos, né? E ele fala de sinais. Quem? Jesus. Os sinais que acompanharão aqueles que tiverem acreditado. Quais são os sinais? Expulsarão demônios em meu nome. Hoje a igreja só permite expulsar demônios, só quem pode hoje é o Papa, os bispos e o padre com autorização por escrito, senão não permite. Mas antes permitia. Falarão novas línguas. Será que estão falando nova língua? Teve um movimento, né, na década de 70, a renovação que voltou, mas renovação é a parte pequena na igreja. E os outros? Falam não. Se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Sábado vai ter encontro no sítio. Lá tem cascavel. Quero ver quem tem coragem de botar o dedo para cascavel picar. Ele está dizendo que não vai acontecer nada. Você vai fazer o teste. Pode ser? Chega a estar branco aí. Nosso Senhor está dizendo, se pegar em serpente, não vai acontecer nada. Paulo, numa das viagens, ele foi picado por uma serpente, não aconteceu nada. Se beber algum veneno mortal, esse aqui esse aqui é mais fácil, né? Tem um bocado de veneno mortal, tem uma língua aqui mortal, toda hora, né? Aí não faz mal não, viu? Às vezes faz, mas não mata não. A língua é um veneno mortal também, muitas vezes. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, isso aqui continua, porque na minha vida de sacramento da unção, eu já vi 5 milagres, só com o óleo da unção. Do médico enganar, está morto. Morreu não. Então desse aqui eu acho que só mesmo a cura. E também muitos não fazem. O resto, aí eu pergunto, por que a igreja não está fazendo? Não sei. É que os cristãos não estão vivendo? Não sei. Mas não estão vivendo. Leitura, tem 3 leituras, leitura inicial, tem 3 leituras da conversão de Paulo, Atos 9, 22 e 26, foi lido aqui o 22, eu peguei a Bíblia eu gosto mais de Atos 9, mas eu vou seguir o 22, né? Atos 9 é o próprio Lucas que fala, 22 e 26 é Paulo que fala, ainda tem Gálatas, ele fala também da conversão dele em Gálatas. É bom você ler as 3 ou as 4. Não adianta ficar só escutando, não. Quando chegar em casa, pega o vídeo aí que vai ficar na internet da homilia, aí pega a tua Bíblia com uma caneta e vai lendo. Atos 9, 22 e 26,
Não são iguais os relatos. Num, Paulo fica cego, ouve a voz, outro, ele não fica cego, outro, os homens caem e fica cego, tem diferença. Aí você pergunta, e por que a diferença? Pergunte a Paulo, quando você for se encontrar com ele. Porque são tradições orais. Lucas recolheu tradições orais. E as tradições orais elas não são iguais, não. Elas são diferentes. Então pode comparar hoje Atos 9, 22, 26, que os detalhes são diferentes. Outra coisa, que a maioria de vocês erra no relato da conversão do Paulo. Atos 9 diz que Paulo caiu. Caiu de quê? Caiu de quê? Do cavalo? Tem cavalo não. Todo mundo pensa que ele está montado no cavalo. Eu quero que você me mostre onde é que está. Só diz assim, ele caiu quando viu a luz. Não tem cavalo não. Pode procurar. Se você encontrar, você diz que eu vou escrever para o Papa. Ela encontrou aqui o cavalo do Paulo. Porque não tem não. É uma ideia que nós temos, que Paulo caiu do cavalo. Ele não tinha cavalo não. Ele caiu. Mas, isso aqui é um detalhe, mas significa o quê? Que muitas vezes a gente não presta atenção na leitura. Certamente essa queda significa muito mais do que um cavalo ou uma queda. Significa que ele era um perseguidor da igreja, ele era um fariseu, meio zelota, furioso, violento, tinha sido conivente com a morte do Estevão, isso era Paulo, e estava com carta para prender os cristãos. Ele cai porque ele vai abandonar tudo isso. O cair significa a conversão. Tudo aquilo que ele fazia antes, ele deixou de fazer. Agora imagina aí, um fariseu que estudava com os fariseus, que era violento, todo mundo sabia da existência dele. Quando ele se converte, ninguém acreditou não, na conversão dele. Tinha na medo dele. Ele vai para o deserto, fica 3 anos, depois ele volta. E com um temperamento bem forte, ele discutiu com Pedro, quando voltou, com Tiago e com João. Esse Tiago da carta, não o apóstolo. Porque Pedro e Tiago queriam colocar na igreja que estava começando as leis do judaísmo, do Antigo Testamento. Paulo disse, não. Queria que todo mundo fosse circuncidado, que é a operação de fimose. Paulo, de jeito nenhum, não tem circuncisão aqui não. Imagine se os homens tudinho católicos, tudo circuncidado. Se ele tivesse aceito. Queriam seguir toda a prática do Antigo Testamento. Pedro, principalmente. E Paulo discute com Pedro. Se tu, que é incircunciso, quer impor a circuncisão para os outros, quem és tu? Ele discutia. Era bravo. E disse que era bem pequenininho, não era grande não. Então esse aqui é um dos relatos da conversão dele. É o segundo. Ele começa falando dele. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Tarso é uma cidade lá no alto. Hoje fica na Turquia. Eu fiz um curso de arqueologia na Turquia de 1 mês. E eu visitei a cidade dele. Hoje é uma cidade pagã. Só tem um monumentozinho aí, aqui nasceu Paulo. Na Turquia hoje. Fiz o curso também em Israel e na Grécia. Fui criado nessa cidade. Como discípulo de cidade, Jerusalém. Como discípulo de Gamaliel. Aqui ele está preso. E está contando como foi a conversão dele.
fui instruído em todo o rigor da lei, a lei do Antigo Testamento, de nossos antepassados, tornando-me zeloso por causa de Deus. Zeloso quer dizer violento, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam o caminho. Quem era o caminho? Cristo. Prendendo homens e mulheres, é o que ele fazia, e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote, saduceu, e todo o conselho dos anciãos, fariseus. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Ele está falando aqui porque ele está sendo preso e está diante dos saduceus e fariseus. E o bicho é tão inteligente que ele vai colocar os fariseus contra os saduceus. Senão ele morria ali. Ele andou pregando Jesus e dizendo que não precisa mais seguir a lei. Os fariseus queriam matá-lo, os saduceus também. Aí no final ele vai dizer: é por causa da ressurreição dos mortos que eu estou preso. Quando ele falou isso, começou uma briga. Por quê? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. E ele só escapou porque os soldados pegaram ele, senão estava morto. Mas depois vai morrer, decapitado em Roma. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Ele estava indo para Damasco, na Síria, para prender os cristãos, cidade de Antioquia. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Castigado aqui é preso, açoitado e morto, algumas vezes. Embora eles não podiam matar não, porque os romanos tinham proibido, mas mataram o Estevão. Aí agora, no versículo 6, ele conta a conversão. Aconteceu que na viagem, estando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu, brilhou ao redor de mim. Aqui ele fala de uma luz que veio do céu e brilha ao redor dele. Caí por terra, cadê o cavalo? Só disse caiu. E ouvi uma voz que dizia: Saul, Saul, por que me persegues? O nome dele em hebraico é Shaul, Saul. É o mesmo nome do rei de Israel. Em grego, Paulo. Saulo, Saul, Saulo, Paulo. Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus do Nazareno, quem tu estás perseguindo. Ele estava perseguindo Jesus? Estava, porque estava perseguindo os cristãos. Cada vez que eu falar de um cristão, eu estou perseguindo Jesus. Cada vez que eu fizer mal a um cristão, eu estou fazendo mal a Jesus. Seria bom a gente entender ao menos esse versículo. Aí ia parar de falar e de fazer o mal. Aqui diz: meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz. Em outro relato ele vai dizer: não viram a luz e ouviram a voz. Aqui são as diferenças. Então perguntei, na hora, é sinal da conversão. Ele pergunta: o que eu vou fazer? O que devo fazer? É um sinal de conversão. O negócio de conversão, que a pessoa não é motivada a fazer nada, isso não é conversão não, isso é preguiça. De Deus mesmo não é não. E o Senhor diz: levanta, ordem, vai para Damasco. Tu não está indo para Damasco? Pode entrar lá. Ali te explicarão tudo o que deve fazer. Ele ficou cego nesse relato. Como não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, Santo Agostinho vai ter um relato muito bonito sobre essa luz. É bom ler também Santo Agostinho. Ele fala: tarde te amei, uma das poesias dele das Confissões, por causa do brilho daquela luz. Cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Ele não estava só não. Isso aqui você pode dizer, ele não estava só, mas que estava em cavalo, pode dizer não. Aí chegando lá em Damasco, tinha um tal de Ananias, esse era cristão já.
Homem piedoso, fiel à lei, com boa reputação, junto dos judeus que estavam lá. O Senhor apareceu a esse Ananias e mandou ir até Paulo. E hoje ninguém nem fala de Ananias, né? É uma pessoa muito importante. Ele diz: Saulo, meu irmão, recupera a vista. Ficou cego, tinha ficado cego. É através de Ananias, um discípulo pequeno, que Paulo vai recobrar a luz. Quantos Ananias hoje, né, fazem bem a nós e a gente nem se lembra, né? No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. E foi o Ananias que disse para ele: o Deus de nossos antepassados te escolheu para conhecer a vontade dele, como o salmo de ontem: vim fazer a tua vontade. Veres o justo, que é Cristo, e ouvires a sua própria voz. Ele escutou a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no versículo 15: porque tu serás a sua testemunha. No grego, martírio, é com ti, não é com ti, não. Martírio. E ele vai ser mártir. Ele vai dar a vida dele por Cristo. Não só na hora que ele cortar a cabeça, como toda a vida dele, ele entregou a Cristo. Diante de todos os homens, ele saiu a pregar nas missões, fez 3 viagens. Daquilo que viste, ele viu Jesus e ouviu. Hoje tem gente que ouve e nunca viu. Talvez tenha gente que tenha visto e não tenha ouvido. Paulo viu, experiência pessoal, e ouviu. Quem não tiver uma experiência pessoal com Deus, não sabe quem é Jesus, não. Eu tive no dia 27 de dezembro de 82. Já falei aqui, não vou falar hoje disso, não. Mas eu persegui a igreja de Deus também, como ele aqui. E tive um encontro. Por isso que deixei tudo. Por isso que eu sou radical, né? Como muita gente diz. E agora o que tu está esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados. O batismo tira o pecado. Não era ainda o batismo como a igreja faz hoje, não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é esse batismo de hoje da igreja, só esse aqui que tira o pecado original. E quem não foi batizado está ainda com o pecado original. Aqui era no início da igreja, era diferente o rito. Recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados. Depois a igreja colocou o batismo, a confissão, a comunhão, crisma, matrimônio e ordem, e unção, invocando o nome dele. Só quem invocar o nome do Senhor será salvo. Quem não invocar, não será salvo. Então estão vendo, a leitura é muito rica. Recomendo que você leia, além dessa, de novo, para fazer seu estudo bíblico, Atos 9 e Atos 26. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado em vossa Mãe, Maria Santíssima.